Olá, estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador, que é um programa espírita da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. E esse programa, ele tem o nome, o Cristo Consolador, e que procura então mostrar o Espiritismo sob a ótica da mensagem do Evangelho. Porque o Cristo Consolador, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Consolador, é o maior Consolador nosso. E ele disse que mandaria outro Consolador para nós. Quer dizer, não é o mesmo Jesus, não. E esse outro Consolador, para nós, é a própria doutrina espírita, porque ela nos ensina aquilo que Jesus falou. Ele acentuou que o Consolador nos faria lembrarmos das palavras dele, ou seja, do ensino dele, da doutrina dele. E o Espiritismo é chamado, inclusive, de o cristianismo redivivo. E, então, é o outro Consolador, de fato, que Jesus prometeu e que ficará conosco para sempre. Por que ficará conosco para sempre? Porque é uma doutrina, é uma filosofia. Poderíamos dizer, é uma religião, no sentido da moral do Evangelho. E eu gosto de acentuar a diferença entre a moral do Velho Testamento, que é a moral do judaísmo, e a moral do cristianismo, que está no Novo Testamento. Então, vou dar um exemplo. No Velho Testamento, vigora aquela lei do talião, olho por olho, dente por dente, e já no Novo Testamento é a lei do amor. É o que Jesus diz: perdoar, sempre, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Então é a lei do amor, é a doutrina do amor, que difere do Velho Testamento. Agora, o Espiritismo, ele bate muito nessa tecla, que ele é a religião no sentido de seguir uma moral, e a moral é esta do Novo Testamento. É a moral contida nos Evangelhos, os mesmos Evangelhos. Então nós temos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é outro Evangelho. Ele é um compêndio dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também de outros textos, principalmente cartas, e de um modo especial, as cartas paulinas, as cartas de Paulo, que são são 13, uns falam em 14, são 13 cartas que têm aquele estilo ou aquele conteúdo de moral do Evangelho. São Paulo, ele foi o primeiro a escrever o Novo Testamento. Os textos mais antigos do Novo Testamento é de Paulo, ou melhor dizendo, são de Paulo. Então, os próprios evangelhos depois se basearam muito nas cartas paulinas. Mas, então, às vezes eu mesmo digo que a Bíblia está cheia de fenômenos espíritas, mas temos que fazer essa distinção. Os fenômenos são espíritas no sentido de mediunidade. No sentido de mediunidade, porque a Bíblia está cheia de espíritos comunicantes, que são chamados de anjos.
Mas o que é anjo? Esqueçamos aquela figura de um ser humano, uma criança, geralmente, com asas e vestida de branco. Esqueçamos essa figura que nos traz a ideia de anjo. Na verdade, anjo é mensageiro, é enviado do mundo espiritual para nós. Então, anjo é isso. Todo anjo é um espírito, mas nem todo espírito é anjo. Ele é anjo quando ele é um espírito enviado. E então a Bíblia, nesse sentido, ela é um livro espírita, por causa das comunicações de espíritos. Mas, no sentido de moral, só o Novo Testamento, que se coaduna com a doutrina espírita. O Velho, não. É uma moral judaica, mosaica, que nós respeitamos muito, mas que não é bem... é mediúnica, sim. O Velho Testamento está cheio de fenômenos mediúnicos, mas não no sentido de espíritas de acordo com a moral. Como também nós dizemos hoje, uma obra psicografada. Eu não posso dizer que ela é espírita. Ela é mediúnica. Por quê? Porque ela é obra de um espírito que escreve através do médium. Mas e o conteúdo dela? O conteúdo dela pode não conferir com a doutrina espírita. Então eu não posso falar que ela é uma doutrina espírita. Ou posso falar que ela é uma doutrina espírita, entre aspas. Quer dizer, ela é mediúnica, apenas, mas não propriamente espírita, porque não está de acordo com a moral. E assim podemos dizer de qualquer obra também não psicografada, uma obra comum. Ela pode ter um conteúdo espírita, se estiver de acordo com a moral espírita. E pode não ter, apesar de não ser uma obra mediúnica, uma obra comum. Como, por exemplo, eu tenho meus livros, não são psicografados e nem psicofônicos. Eles são livros escritos por mim. Eu tenho ajuda espiritual, mas, vamos dizer, na base da intuição, e não tanto de uma escrita feita por um espírito através de mim, não. Agora, meus livros são espíritas. Por quê? Porque o conteúdo deles está de acordo com a doutrina espírita. Mas, nós estamos aqui com um livro aqui hoje, e a Roberta, que está conosco aqui, ela é uma das revisoras da editora Chico Xavier. Então ela leu este livro aqui, Grilhões de Paixão. Grilhões de Paixão. É uma obra mediúnica e espírita, porque o conteúdo confere com o espiritismo. E a Roberta, então, como revisora desta obra, é uma das revisoras, então ela leu esta obra com muita atenção e vendo os pormenores da obra. Então ela entende do seu conteúdo também. E eu queria então que você, Roberta, que está nos prestigiando aqui hoje com a sua presença, que você fizesse um comentário sobre essa obra aí, de que você é uma das pessoas que a revisaram. Então, paz aos corações de todos os telespectadores deste programa. Em relação ao livro Grilhões de Paixão, primeiro eu gostaria de mencionar que ele foi editado pelo espírito Fernando Campelo, a médium Norma Jorge Moreira. Eles são, a médium e a equipe dela estão na cidade de Uberaba, e não é o primeiro livro, não é o primeiro trabalho dela com esse espírito. A Norma ela já tem outros livros publicados, outros livros em vias de publicação aqui por essa mesma editora.
Em relação ao livro Grilhões de Paixão, eu indico especialmente pelo caráter de levar aos leitores a questão da lei de justiça. Todos os acontecimentos, se trata de um romance, todos os acontecimentos eles são permeados, perpassados por essa lei de justiça, de amor e de caridade, tanto falado pela doutrina espírita e já inclusa dentro da moral do Novo Testamento, como Charles falou. É uma história de amor, como todas as nossas vidas, de nós encarnados no planeta, com os seus encontros, com os seus desencontros, mas acima de tudo baseada dentro dos princípios básicos da doutrina espírita e baseada na fé no futuro, na lei de justiça, na esperança e acima de tudo no amor. Eu indico essa obra especialmente por isso, porque através do romance, dos casos, dos exemplos, das histórias, nós conseguimos entender conteúdos que às vezes são tratados de forma densa em livros de estudo. No Livro dos Espíritos, que é uma obra básica da nossa doutrina, por exemplo, são assuntos tratados de uma forma mais densa, e quando nós chegamos a ler esses mesmos temas narrados de uma forma mais leve, nós conseguimos penetrar mais na essência desses ensinamentos da nossa doutrina espírita, Charles. É um livro que trata de assuntos de vidas passadas, não é isso? Exatamente, isso. Da reencarnação. Isso. E a lei de causa e efeito. É um romance, mas é um romance de um conteúdo espírita. De um conteúdo firme, da época dos escravos. É muito interessante, assim, é um romance. Romance a gente fala, às vezes o leitor entende o romance como uma história de amor, e não é isso, é um gênero literário, é uma história com começo, meio e fim, e nesse gênero romance passa uma narrativa de personagens que vão se encontrando e se reencontrando dentro da reencarnação, dentro desses princípios que a doutrina prega para nós, né? Causa e efeito, reencarnação, o livre-arbítrio. E é muito interessante poder passar por essas páginas e perceber que a doutrina espírita está nela através desses personagens. Pois é. Então, quero agradecer a sua participação conosco aqui hoje, Roberta. E agradecer também aos telespectadores, internautas que nos honraram com a sua audiência. E quero desejar para você, Roberta, e para todos os nossos internautas, um feliz 2013, ainda estamos no início, e um feliz 2013, cheio de bênçãos de Deus, Jesus e Maria. Até a próxima.